A paz de Cristo, meus amados irmãos, bênção de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos, amém? Irmão, Deus pediu para trazer essa palavra sobre acusações e acusações falsas. Alguém aí te acusou em determinado lugar, contou uma historinha com o seu nome e você passou por um processo dificílimo. Você, na época, tentou contar a sua versão e parece que quanto mais você falava, você se passava como mentirosa e como mentiroso. Só você sabe o que você passou psicologicamente. Essa pessoa maldosa fez por pura maldade. O intuito dessa pessoa era tirar você de determinado lugar. Porque essa pessoa se incomodava com você. Essa pessoa pegou algo, pegou X, algo. Tem gente, irmão, que pega algo e transforma em algo grande. Distorce fatos. Fala coisas que você não falou. Essa pessoa tem um coração maligno. E ela sabia exatamente o que estava fazendo contra você. Ela fez sóbria. Não adianta querer falar que ela foi possuída, que alguém chegou e enganou ela a seu respeito, não. Deus manda te dizer, essa pessoa carrega sentimento de ciúme por você. Talvez ela tenha mais que você. Talvez seja mais talentosa que você. Mas o que você carrega incomoda essa pessoa. Irmão, eu vejo pessoas falando, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Será que não tem? Irmãos, eu percebi uma coisa. Sabe que mais incomoda as pessoas é a bondade, é a honestidade, é o caráter de alguém, é a verdade que você carrega. E quando, irmão, fazemos uma leitura da pessoa, ou quando Deus nos dá um espírito de discernimento, sabemos quem é de verdade, quem é de mentira. Fazemos essa leitura. E o que incomodou mais nessa pessoa é o seu caráter, é a sua verdade, é a sua simplicidade. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é. O seu coração é bom. Você não precisa comprar ninguém com nada. Você não precisa manipular ninguém para ficar do seu lado. No entanto, as pessoas ficaram do lado oposto. Do lado dessa pessoa que fala demais. Eu tenho um horror, irmão, de pessoas que falam demais. De pessoas que estão se
manipulando outras pessoas, contando a sua versão da história para manipular pessoas, mentindo para ficar do lado delas. Mas as pessoas não são bobas, irmãos. Uma hora a verdade vem. E as mesmas pessoas a qual ela manipulou para ficar do lado dela são as mesmas que vão se afastar dela. Vão tomar ranço dessa pessoa. Porque ninguém gosta, irmão. O manipulador, o mentiroso, a mentirosa, ela pode mentir, enganar por certo tempo. Por isso que essas pessoas, irmãos, elas não ficam no mesmo lugar. Elas sempre estão se mudando de emprego. Porque sempre está fazendo coisas erradas. Sempre manipulando pessoas, mentindo, querendo se dar bem, fazendo fofoquinha, intriga. Passando os outros para trás, puxando o tapete dos outros. Querendo crescer em cima de alguém. Por isso que elas não ficam em emprego nenhum, não ficam em lugar nenhum. Sempre estão se mudando, porque sempre estão passando vergonha. E não será diferente com essa pessoa. A verdade virá. A verdade virá. Essa pessoa que contou uma historinha mal contada a seu respeito. E muitas pessoas acreditaram. Você ficou sozinho e sozinha com sua verdade. Deus pede para dizer a irmãos aqui, alguns irmãos, que na sua história a verdade já chegou lá do outro lado. Naquele local que alguém fez você passar uma vergonha pública. Tem gente que já sabe quem é essa pessoa. Você sabia? Porque muitas das vezes é uma pessoa que a pessoa não quer expor. Principalmente se for de família. Principalmente se essa pessoa tem algo a oferecer. Tem gente que estão quietinha, mas já sabe a verdade. Por vergonha, não querem voltar e se desculpar com você. Mas Deus vai armar uma situação na vida dessas pessoas. E vão ter que desfazer o que fizeram. Tem pessoas que acreditaram nessa pessoa. Vão ter que voltar e te pedir perdão. Não aceite um sorrisinho como desculpa. Um tapinha no ombro dizendo assim, vamos seguir nossa vida. Como nada tivesse acontecido, porque pessoas são assim, vamos dar um sorriso e somos amigos. Você sabe. Se valorize, porque você sabe o que você passou. Essa pessoa vai ter que te pedir perdão. As pessoas vão ter que te pedir perdão. Vão ter que limpar seu nome. Porque a vergonha foi pública. Saíram espalhando o seu nome ao vento. E muitas pessoas acreditaram nessa historinha mal contada. Não aceite mais nem menos do que um pedido de perdão. Não é de qualquer maneira, não. Não aceite, irmão, as coisas de qualquer maneira. Se alguém
pegou algo que é seu, vai falar, tá lá, vem buscar. Agora eu sei que você é verdadeiro da história. Irmãos, não deixe as pessoas te tratar abaixo de um cachorro vira-lata. Se quiser, tem que te pedir perdão e dar o que é seu na tua mão. Essa pessoa vai ter... Ela não abriu a boca para contar uma historinha mal contada. E essa pessoa que ouviu, não saiu espalhando, são as mesmas que vão ter que desfazer o que fez contra você. Vão ter que contar que essa pessoa é mentirosa. Essa principal aí, que inventou, vai ser o reverso. E Deus está pedindo para alguém, silencie. Eu já estou trabalhando por você. Mas naquele lugar, você não vai ficar manchado mais. Vão ter que limpar toda a sujeira que fizeram. Porque as consequências vão ser devastadoras na vida dessas pessoas. Naquela que falou e naquela que acreditaram. Porque vão ser medidas, irmão. Da mesma forma que te mediu. Amém? A palavra de hoje aqui, irmão, fica aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 37, que diz assim: Eu, Silas, somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. E depois jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não, que venha a própria autoridade romana e nos solte. Aqui, irmão, que Paulo queria era um pedido de desculpa, um pedido de perdão. Fizeram uma covardia muito grande com Paulo e Silas. Ele apenas, irmãos, fez uma bondade. Uma bondade. Ele era um servo do Senhor. Ele andava no caminho do Senhor. E é perigoso demais mexer com aqueles, irmãos, que é cidadãos do céu. Não estou falando de religião, irmãos. Estou falando de pessoas que têm a comunhão com Deus. Não de religiosos. Naquela época, como hoje, anda um monte de gente religiosa, irmãos, batendo no peito uma coisa que não é. Não tem intimidade nenhuma com Deus. Os céus não reconhecem. Os demônios não reconhecem como autoridade do céu. Só quem tem intimidade com Deus, tem intimidade com Jesus, irmãos. Os demônios respeitam. O demônio sabe quem é quem. Jesus também sabe quem é quem. Não adianta, irmãos, tantas pessoas têm se escondido atrás de uma religião, atrás de uma igreja, atrás de um púlpito, mostrando algo que não é. Que não é, irmãos. Estão se enganando. Tem gente, irmão, se enganando. E ali, irmãos, eles tinham autoridade. E quando viu uma jovem com espírito de adivinhação, Paulo e Silas estavam indo para a casa de oração. E essa moça dava muito lucro aos seus senhores. Ela tinha esse espírito, mas esse espírito de adivinhação
Não era da parte de Deus. Cuidado. Eu sempre falo, cuidado com profecias. Tem pessoas dentro da igreja que não têm comunhão com Deus, até nos altares, que não tem o Espírito Santo de Deus e a revelação não vem da parte de Deus. Muitas das vezes tem um espírito de engano e você não sabe. Cuidado para você não entregar a sua vida. Tem gente que tem espírito, você não sabe de onde essa pessoa veio. Eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, irmão. Às vezes tem pessoas que veio, irmão, de lugares, de terreiros, nunca se converteram, estão na igreja. E esse espírito de adivinhação, nunca saíram dela. Você não pode entregar a sua vida nas mãos de ninguém. Muitas das vezes que ele está revelando para você é um espírito de adivinhação. E essa mulher sabia. Tinha. Essa moça tinha um espírito de adivinhação. E ela começou a falar com Paulo e Silas. Eis o homem de Deus. E começou a falar coisas que começou a incomodar a Paulo por vários dias. Chegou uma hora, irmão, que ele sabia que aquele elogio, aquela profecia, não vinha da parte. Ela estava certa? Estava, irmão. Tem gente mentindo, falando da sua vida, algumas coisas que o diabo, ele sabe da nossa vida. Cuidado. Peça para Deus, irmãos, o espírito de discernimento, para você não ser enganado até dentro da igreja. Tem pessoas rodando, sapateando, profetizando, mas tem um espírito de engano. E por falar coisa da sua vida, você acredita. Cuidado. Hoje a igreja está uma mistura muito grande. É por isso que eu falo para os irmãos, tenha o espírito de discernimento. Tenha o espírito de discernimento, irmão. Eu li, irmão, um livro que falava que tem igreja que revela muito, né? Isso chama atenção, a igreja fica, ó, tem igreja que fica. Mas por trás, irmãos, eles tinham, antes de começar o culto, eles faziam invocação. Invocação, irmão, a espírito maligno, para revelar a vida de outras pessoas. Mas voltando para Paulo aqui, não sei nem porque eu desviei o assunto, mas Deus sabe. Cuidado com esse espírito de manipulação que está em todo lugar. Está em todo lugar, irmãos. E ele repreendeu aquele espírito maligno daquela moça. E saiu, irmão. Mas só que o dono daquela mulher, que ganhava muito dinheiro, não teve mais lucro. Porque aquele espírito de adivinhação saiu daquela moça. E eles ali inventaram uma historinha sobre Paulo e Silas. E aquele povo que gostava também, né, irmão? Dessas coisinhas aí, que geralmente, que as pessoas que gostam muito desse movimento é porque não tem comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus verdadeiramente, você não fica correndo atrás de profecias, não, irmãos. Que alguém vai mentir para você. E você vai entregar o seu futuro na mão de Satanás. Por trás da Satanás. Vão dizer coisa para você que você vai sair perdendo muito na sua vida. Aquelas pessoas gostavam também daquele espírito maligno ali de adivinhação. Irmãos, começaram a surrar Paulo em praça pública por causa de uma mentira. Paulo e Silas estavam fazendo o que era bom. Mas aqueles homens mentiram, contaram uma inverdade para que Paulo fosse castigado e Silas. E as autoridades, irmão, tiraram a roupa dele
bateram nele, depois jogaram na prisão. Tem pessoas aqui, por causa de mentiras, não foram para a prisão física, não, mas para uma prisão emocional. Quantas pessoas aqui ficaram presas em uma cama, em depressão? Quantas pessoas passaram anos da sua vida chorando por causa de uma mentira? É sério, irmão. Quantas pessoas deram cabo à sua vida por causa de uma mentira? Quantas pessoas, irmãos, estão presas por causa de uma mentira? Até na prisão física mesmo, por causa de uma inverdade. Irmãos, eles foram para a prisão. Mas só que quando eles viram que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles mandaram os soldados. Eu nem contei sobre a meia-noite, aquela libertação, porque não é isso que eu quero falar, não é isso que eu quero pregar. Ele era tão de Deus, irmãos, que aquelas cadeias ali, Deus queria provar a inocência deles. Houve um terremoto. E os irmãos sabem que eles foram soltos. Eles poderiam fugir, irmão, mas não fugiram. Não fugiram. Porque eles sabiam que era o certo da história. Ficaram. Irmãos, as autoridades que surraram eles, mandaram soltar eles. Sabe que Paulo falou? Não. Somos cidadãos romanos e somos cidadãos do céu. Você não é cidadão romano, mas você é cidadão do céu. E a verdade está com você. E não é de qualquer jeito, como eu falei, não é de qualquer jeito, não. Você não vai sair pelas portas dos fundos, não. Você vai sair pela porta da frente. E Paulo exigiu que as autoridades que tinham surrado ele viessem e pedissem perdão a ele, desculpa. Eles ficaram com muito medo, irmão, porque ele era cidadão, não romano. Ficaram com medo, irmão, caso que do terremoto, porque sabia que Paulo e Silas era verdadeiro. Tem gente aí com medo, porque eles já sabem, ainda que você é inocente e que você é uma pessoa de Deus. O negócio para lá não tá bom não, tá, irmão? É terremoto atrás de terremoto. E o terremoto, como vem, só não atinge sua vida não, a vida deles também. E Deus vai trazer essa verdade. De pessoa, já trouxe. E Deus fala para você, aprenda com Paulo, irmão. E Silas, não. Vem aqui. Vocês aqui. E me peça perdão. Quer me soltar de qualquer maneira? Você não é qualquer um, irmão. Às vezes precisamos, irmão, nos valorizar. Não aceite, irmão, nem mais nem menos do que um pedido de perdão. Você merece por tudo aquilo que alguém fez você passar. Vamos pagar. Sabe como essas pessoas pagam, irmão? Vai encontrar alguém pior do que ela. Vai contar uma história aí que vão ser prejudicadas. Muito mais do que prejudicou você. Vai jogar ela em uma depressão aí. Vai fazer ela perder lugares. Irmão, pior coisa, te falar uma coisa, para alguém que é mentirosa, manipuladora, é perder a credibilidade. Porque essas pessoas sustentam uma máscara, irmão, de dignas. E quando essa máscara é arrancada, principalmente diante dos familiares, seja verdadeiro e verdadeira, antes que seja tarde demais. Antes que Deus te arranque tua máscara diante do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Eu já vi Deus arrancar máscara. Essas pessoas não se incomodam muito, enquanto a máscara dela
é arrancada para as pessoas de fora. Tem gente que mantém uma máscara dentro de casa para a própria família. Como Deus chega, irmão, se a pessoa não se consertar antes, Deus arranca a máscara diante do familiar. E para essas pessoas que são orgulhosas, que passam uma imagem que não são, a credibilidade dela é muito importante. Essas pessoas odeiam ser envergonhadas. Cuidado. Irmãos, eu conheci uma pessoa que mantinha essa máscara, principalmente para a sua família. E sempre o pai, a mãe, os irmãos tinham uma noção do caráter da pessoa, mas não sabia que essa pessoa era mau caráter. E ficava nas redes sociais dela: esse é meu filho, ai, não sei o que, não sei o que lá. Irmãos, essa pessoa aprontou uma situação que chegou até o conhecimento dos seus pais, da sua família. Depois eu fiquei olhando as redes sociais dessa pessoa. Muitas pessoas se afastaram. Ela perdeu números de seguidores muito grandes. Essa pessoa se mudou, irmão. Fechou, assim, teve que fazer novas redes sociais. Com pouco inscrito, fechou ao público. E não só isso que eu quero te dizer. A família, que sempre compartilhava foto do ministério dessa pessoa, começaram a apagar fotos, irmãos. Começou a ter vergonha. Eu vi pessoa da família, até o pai dessa pessoa, irmão, que bateu uma foto com ela. Eu acho que tinha 1 ou 2 pessoa que deu like. Nem a família queria dar like. Essa pessoa, irmão, acostumada a ganhar muitos likes, mas com máscara. E quando a verdade veio, irmão, até a família, sabe? Se afastou, não bate mais foto. Eu via foto lá de Natal, Ano Novo. Eu via de festa, era festa nas festas. Onde está essa pessoa hoje em dia? Com perfil restrito, não está mais público, não está exercendo a sua profissão, perdeu a credibilidade da própria família. É triste, mas é a realidade. É tão bom, irmão, ser verdadeiros. É tão bom, irmão, ser honesto. Independente dos seus defeitos. É tão bom, irmão, ter um caráter verdadeiro. Amém? Só até aqui, em nome de Jesus. Se você precisa de oração, coloca aí nos comentários, que eu estarei orando pela sua vida. Fica na paz. E até logo, se assim o Espírito Santo permitir.